não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Existem muitos meios de você distinguir. Porém, Balzac realmente pegou o mais fácil. Bom, as pessoas têm que comer, e para isso elas precisam de alguma riqueza, e o dinheiro delas não sai das mesmas fontes, não vem pelos mesmos meios, e através deste critério nós podemos facilmente distinguir e articular as várias classes sociais. Por quê? Porque o dinheiro medeia a relação de todas elas. Tá certo? Então aparece ali realmente uma sociedade capitalista em formação, tá certo? No qual você tem todo aquele sistema que Marx depois chamará, vamos dizer, a acumulação primitiva do capital, feita às vezes de uma maneira bastante forçada. Mas o próprio Balzac viveu isso em pessoa, na medida em que os editores o escravizavam, obrigando a produzir livros um atrás do outro. Tá certo? Podia se representá-lo até com, vamos dizer, com uma corrente no pé, prendendo na mesa para ele não sair dali e escrever. Então, bom, isso aí é uma coisa. Quer dizer, ele se pega a si mesmo como personagem, de algum modo, mas não interrompa durante a exposição, tá? Só na segunda parte. Né? Depois a gente abre as perguntas, mas por enquanto eu tenho que ficar aqui na exposição direta. Tá certo? Então, foi com base nisso que Karl Marx desenvolveu toda a sua teoria da luta de classes. Porque, de fato, a convivência entre as classes na obra do Balzac aparece como um conflito, e um conflito em função do quê? Da riqueza, da apropriação das riquezas. Karl Marx vai ampliar isso, vai transformar esta imagem concreta numa generalização e criar então um processo descritivo, um critério descritivo que pode se aplicar a qualquer momento a qualquer sociedade humana. Tá certo? Esse critério descritivo parte das distinções entre as classes sociais e daí vai obtendo outras modalidades de distinção, como por exemplo a linguística, psicológica, relações familiares, etc, mas tudo vinculado à diferenciação inicial entre as classes. Eu devo dizer para vocês que esta é a única técnica que ainda existe para a descrição integral de uma sociedade. Não existe nenhuma outra. Tá certo? Então, isto é uma vantagem imensa que o marxismo tem a seu favor. Porque nós não sabemos se as sociedades funcionam exatamente assim. Nós sabemos apenas que este é um sistema descritivo que funciona e que é fácil de guardar na memória. Com os nomes das classes sociais, você já tem todo um padrão de relacionamento, tá certo? Pelo qual você pode diferenciar, por exemplo, distintas modalidades de relacionamento entre as pessoas, nesta classe ou naquela classe, ou entre pessoas de classes diversas. Tá certo? Então, por exemplo, você tem muitas maneiras de pessoas de classes diferentes se articularem. Tá certo? E você tem também como se fosse vários buraquinhos ou vários canos por onde as classes se intercomunicam. Tá certo? Como, por exemplo, vamos dizer, num bordel, você pode encontrar desde
governantes, até aquelas moças que você não sabe de onde vieram. Tá certo? Pode ter vindo do fundo da sociedade, mas eles estão bem próximos uns dos outros numa cama. Tá certo? Então, também, vamos dizer, através deste meio, terceiros elementos podem estar agindo. Por exemplo, na Alemanha nazista, o serviço secreto, chefiado pelo Reinhard Heydrich, criou o bordel mais chique da Europa. Para quê? Para visitantes, governantes, grandes empresários, etc, etc. E tudo que eles faziam lá dentro era filmado. Tá certo? Claro que eles não sabiam. Então, inúmeros visitantes ilustres foram pegos ali, e aquelas mocinhas que podiam ter vindo, vamos dizer, do fundo da sociedade, então serviam como agentes do governo. Não que elas tivessem plena consciência do processo inteiro, mas você vê aí, existe uma promiscuidade entre as classes nesse ponto. Hein? Pode haver muitos outros, tá certo? Então, por exemplo, um milionário que fica bêbado e encontra outro bêbado na rua e saem conversando e se metem em aventuras juntos. Tá? Bom, duas classes sociais se intercomunicaram. No Brasil isso é muito... Esta proximidade entre as classes sociais se observa na praia. No Rio de Janeiro é característico, né? Houve uma época que eu tinha 2 alunos que eram amicíssimos. Uma era uma socialite carioca e o outro era um negão que era trombonista numa boate e que morava numa favela. Eram amicíssimos, né? Então, ali a minha própria aula era um momento, um lugar onde as várias classes sociais se encontravam de algum modo. E criando aí vários padrões de interação. Esses padrões de interação, por sua vez, favorecem o surgimento de determinadas personalidades típicas, certas condutas que são típicas e certas constelações psíquicas que também são típicas. De modo que, partindo da diferenciação das classes sociais no sentido econômico da coisa, você pode ir detalhando a coisa até chegar nos últimos detalhes do subconsciente dos personagens envolvidos, né? Então, esta relação entre a alma do indivíduo e a sua estrutura social como um todo é um dos elementos absolutamente fundamentais da arte do romance. Né? E um sujeito que estudou isso com particular atenção foi justamente o Georg Lukács. E quem é o Georg Lukács? É o criador da Escola de Frankfurt. O nome dele geralmente não é associado à Escola de Frankfurt, mas ele foi o pioneiro, ele que teve a ideia. Tá certo? Então, qual é exatamente a estrutura fundamental do gênero narrativo? O Georg Lukács e o seu discípulo francês Lucien Goldman definem assim: a estrutura do romance é sempre uma revolta degradada contra um mundo degradado. Então, o herói, ele tem de algum modo de estar contra a sociedade, tá certo? Mas ele não está nem por motivos nobres, nem com uma visão correta da situação. Ele, no fundo, ele é tão corrompido contra a sociedade. Se vocês observarem, vocês vão ver que isto a estrutura de todos os romances é mais ou menos isto. Por exemplo, eu me lembro do romance do Jacob Wassermann, que se chama Ulrike, né, que é uma moça que vem do interior, uma moça muito inteligente, muito ambiciosa, que entra dentro de uma família muito próspera, no intuito de destruir a família. Né? Então, a família, aquela estrutura familiar, é baseada no quê? Numa falsa moral, na hipocrisia, etc, etc. Mas a Ulrike não é melhor do que a família. Ela é pior, na verdade, né? Então, através dessa pessoa maligna, o mal que existe na sociedade aparece. Então, se você tomar, por exemplo, o romance do Graciliano Ramos, Angústia, é um escritor de interior, é um homem muito solitário, muito complexado, que ele deseja uma certa moça e existe um homem rico e próspero da cidade que conquista essa moça e ele planeja matar o cara. Né? Então, ele está revoltado contra a injustiça social, mas ele é pior ainda do que a injustiça social. Ele é um assassino, no fim das contas. Né?
Isso se repete, de algum modo esse elemento está presente em todos os romances. Se você pega o Vermelho e Negro do Stendhal, né, é a história de um rapaz que quer subir na vida, tá certo? Então ele tem que vencer a sociedade de algum modo, tá certo? E ele vence através do quê? Da trapaça, do engodo, do adultério, etc, etc. É assim que ele vai subindo. Então você vê, a revolta dele é legítima até certo ponto. Quem não é legítimo é ele, tá certo? Então eu acho que isso é uma compreensão muito profunda da estrutura do romance como uma espécie de imagem em miniatura da estrutura da sociedade. E é importante ver que não existe, até hoje, nenhum outro critério de descrição de uma sociedade como um todo. Eu expliquei para vocês na última vez a questão, vamos dizer, lembrei o negócio dos 4 discursos de Aristóteles, que tudo, evidentemente, todo conhecimento começa da percepção sensível vai para a memória, onde se estrutura em imagens. Essas imagens condensam conceitos gerais em figuras particulares, por exemplo, uma vaca que representa todas as vacas. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos pensar. Nós não teríamos como pular direto, vamos dizer, da individualidade dos objetos percebidos pela mente para o conceito geral. Isso, quando nós vemos um gato, estamos vendo apenas aquele gato, mas na nossa imaginação, este gato se transforma numa espécie do gato em geral. Ele simboliza, ele condensa. Condensa, claro, analogicamente, quer dizer que ele tem semelhanças e diferenças com os outros gatos. Mas estas semelhanças e diferenças estão condensadas na própria figura dele. Por exemplo, isso aqui é uma sutileza. Por exemplo, se você vê a cor de um gato, tá? O primeiro gato que você vê, vamos supor que ele fosse branco. Tá certo? O branco dele é perfeito? É o branco como de um papel? Não, não é. É um branco mais matizado. Portanto, na própria figura do gato branco, você já vê variações de cores possíveis. Então, imagine, só de ver um gato branco, você já entende que o gato poderia ser marrom, malhado, cinzento, rajado, etc, etc. Tem uma série de variações possíveis, mas essas variações têm um limite. Não pode ser um gato verde. Do mesmo modo, todo objeto que você vê, você já tem num objeto único o símbolo de uma espécie inteira. Esse símbolo você conhece através do quê? De variações possíveis. Então, essas variações possíveis, que não aparecem no gato, mas neste gato em particular, mas são insinuadas por ele, são o conjunto de semelhanças e diferenças que formam, então, o símbolo da espécie, tal como condensado num único indivíduo. Do mesmo modo, o personagem do romance, ele age de certas maneiras, mas você entende as maneiras que ele agiu, por quê? Porque nas mesmas escolhas que ele faz estão implícitas outras escolhas possíveis. Ele agiu assim, mas ele poderia ter agido assado. Quando você vê, por exemplo, no Crime e Castigo, Raskolnikov, o sujeito é um estudante que se acha um gênio, ele acha que ele é um segundo Napoleão Bonaparte, e ele diz, não é justo que um sujeito tão talentoso, tão inteligente quanto eu, fique jogado no fundo da sociedade, né, enquanto outras pessoas sem talento nenhum, sem capacidade nenhuma, estão cheias de dinheiro. Então ele decide matar uma velha agiota que mora no mesmo prédio dele, para ele pegar o dinheiro e poder investir na sua carreira, tá certo? Então, é novamente a revolta contra a estrutura social, motivada por um instinto maligno, no fim das contas. Tá certo? Então, o mal se torna o denunciador do mal. E isto é a estrutura do romance, de todo romance, no fim das contas. Né? Então, na obra de Dostoiévski, você também vê uma descrição da sociedade inteira, mas espalhada entre os vários livros. Se você ler todos os romances de Dostoiévski, você fala, opa, isso aqui está toda a sociedade russa aqui. Mas não tem um que condense tudo. E também, entre os vários livros dele, não existe essa relação orgânica que existe entre os da Divina Comédia. Da Divina Comédia, não, Comédia Humana, perdão. Então, a principal vantagem, o principal instrumento de guerra cultural que os comunistas dispõem é isto. Eles sabem conceber uma sociedade como um todo. E concebê-la, por assim dizer, numa visão única. Então eles têm a imaginação da estrutura social. Os outros não têm. Ninguém mais tem. Tá certo? E por isso mesmo, é claro que se você vai empreender uma guerra cultural, você está atacando uma sociedade inteira e uma cultura inteira. E você tem que poder vê-la como um todo. Então,
quando as pessoas querem, por exemplo, estudar a questão de guerra cultural, a primeira pergunta que você tem que colocar para você mesmo é essa: eu sou capaz de vislumbrar uma cultura como um todo? Por exemplo, a cultura na qual eu estou e que está sendo atacada. E também a cultura do adversário. Mas quando nós perguntamos a cultura do adversário, aí o negócio complicou, porque quem é esse adversário? Você pode falar, por exemplo, cultura russa ou cultura chinesa? Ou seja, você tem uma sociedade que está sendo atacada, mas você não consegue dizer qual é a sociedade atacante. Ou seja, você não pode identificar o inimigo com um país, com uma sociedade em particular. Certo? O inimigo chama-se Movimento Comunista Internacional, que é uma coisa que tem 150 anos de existência, tá certo? E que envolve mais gente do que a população de muitos países. Então aí nós temos um problema. Nós não conseguimos conceber, como este inimigo não está localizado geograficamente, está espalhado todo quanto é lado, você não consegue apreendê-lo como um todo, como você apreenderia uma sociedade nacional, sociedade francesa, brasileira, americana, etc, etc. Está entendendo? Então isso quer dizer, você tem sociedades definidas que são imaginativamente concebíveis e apreensíveis, sendo atacadas por um inimigo que não constitui uma sociedade e que, por assim dizer, não tem uma estrutura identificável e não tem uma personalidade identificável. Então, esta aqui é a grande arma da guerra cultural comunista contra o Ocidente. Ela ataca sociedades das quais ela tem uma visão bastante apurada. Parênteses, isso não quer dizer que a descrição baseada na distinção econômica seja cientificamente válida, do que ela corresponda à realidade, mas esquematicamente ela é um instrumento que permite você imaginativamente aprender o todo. E isso é o que interessa, tá certo? Isso quer dizer que até hoje não existe uma sociologia do movimento comunista. Já tem 150 anos, já fez uma desgraça, já matou mais de 100 milhões de pessoas, tomou o poder e perdeu o poder em vários países, e até hoje nós não sabemos quem é esse personagem. Então não conseguimos imaginá-lo como um todo. Então a regra número 1 do Sun Tzu, conheça o seu inimigo, já falou. Nós não sabemos quem está nos atacando. Segundo problema, como a descrição marxista da sociedade é a única que existe, bom, existem outras, mas não são totais e nem tem essa organicidade do marxismo, nem tem essa imensa tradição literária por trás. Como ela é a única que existe, é natural que o membro da sociedade atacada que deseja entender o que está acontecendo projete sobre a figura do atacante o mesmo padrão de descrição que se usa para se descrever a sociedade dele. Isto se vê, por exemplo, em todo o setor de conhecimento que nos Estados Unidos se chamou de sovietologia, que são especialistas em assuntos soviéticos. E você vai ver que ao longo de mais de 60 anos, praticamente toda a elite americana, os políticos, os cientistas sociais, os analistas estratégicos, etc., etc., olhavam o movimento comunista como um braço da União Soviética. Tanto que, ao investigar fulano ou fulano, eles queriam saber se o sujeito era comunista apenas por convicção pessoal ou se ele trabalhava para a União Soviética. No primeiro caso, era considerado inofensivo. Ou seja, o conflito entre o movimento comunista e um país em particular foi visto como um conflito entre dois países, entre duas potências. O que falseia completamente o panorama, porque o movimento comunista existia 70 anos antes da União Soviética. Ou seja, ele criou a União Soviética.
e continuou existindo independentemente dela por muito tempo, embora ela fosse, durante algum tempo, o centro de comando. Daí, esse é um dos motivos pelos quais todo mundo no Ocidente acreditou que quando caísse a União Soviética, cairia o movimento comunista. Esse foi um erro de descrição desde o início. Eles nunca entenderam o seguinte: não é a União Soviética o agente. Se tivessem pensado um pouco a teoria do agente da história, como eu expliquei para vocês, eles já entenderiam imediatamente. Falaram, nenhum Estado é um agente, nenhum Estado é um sujeito da história. Então, o Estado, enquanto tal, ele não tem o poder de autorreprodução como tem, por exemplo, um movimento político. Nós sabemos que em todo e qualquer regime comunista, o governo nominal, o governo oficial, está submetido ao partido. Então, acima do governo existe o partido. O partido antecede o regime criado, antecede a ascensão e queda de cada governo e ele continua. Os governos passam e o partido continua. Não é isso? O próprio Estado pode cair e o partido continua. O partido, por sua vez, não pode ser identificado com um nome. Partido Comunista ou qualquer outro. Ele pode ter milhares de nomes, pouco interessa. Ele pode atuar também através de 20, 30 organizações de fachada, sem que você saiba exatamente quem é o comando por trás de tudo isso, que é exatamente o que acontece no Brasil de hoje. Então, quando eu falo o partido, eu estou querendo dizer o centro de unidade do movimento comunista, esteja ele onde estiver. Seja ele visível ou invisível. Ele pode coincidir com o nome Partido Comunista, sei lá, do Afeganistão, ou pode ter outro nome qualquer. Nos Estados Unidos, o movimento comunista começa com um negócio que chamava Workers' Party, Partido dos Trabalhadores. Foi só mais tarde que virou o ACP, American Communist Party. Tá certo? Então, depois fundaram um segundo Partido Comunista, que também não tinha o nome Partido Comunista. Tinha uma variante qualquer que agora me escapa. Tá certo? Então, existe sempre um comando do movimento comunista em cada local. Esse comando pode coincidir com a direção nominal de um partido legal e pode não coincidir. O Partido Comunista pode não ter existência legal nenhuma, quer dizer, não existe Partido Comunista. O governo Dutra no Brasil suprimiu o Partido Comunista, ele parou de existir? Claro que não. Por quê? Faz parte da natureza do Partido Comunista ter sempre uma fachada legal e um comando estratégico clandestino. De maneira que a parte clandestina sobrevive sempre. Tá certo? E é nela que está o padrão de continuidade. Então, o fato é que até hoje o pessoal fala de guerra cultural, mas eles não sabem com quem estão brigando. No Brasil, nos últimos anos, você viu uma condensação de uma quantidade imensa de ódio ao PT. Mas de onde surgiu o PT? O PT surge de um arranjo entre o Partido Comunista e a Ação Popular, que era uma outra organização comunista, tá certo? Com a mesma origem do PSDB. Então você teve, vamos dizer, nos últimos 20 ou 30 anos, você teve uma pluralidade de organizações de fachada sem você saber exatamente onde está o comando. Quando criaram o Foro de São Paulo, a coisa se esclareceu um pouco mais. Porque daí você sabia que as grandes decisões eram tomadas ali no foro, mas não nas assembleias. Isso aí o próprio Lula descreveu claramente, dizendo, olha, as decisões ali são tomadas em encontros entre chefes de Estado, líderes comunistas importantes, etc., à margem das assembleias. Isso quer dizer que o próprio material que é registrado nas assembleias, as atas que eu mesmo publiquei no Mídia Sem Máscara, isso vai fazer quantos anos que saiu aquilo? Mais de 10 anos, As atas não dizem tudo. O pessoal que lê as atas, você vê algumas decisões tomadas, vamos dizer, pela coletividade dos representantes, mas por trás havia conversações secretas ou discretas que, de algum modo, essas decisões coletivas traduziam.
mas traduzia um pouco assim, camuflado, atenuado, tá certo? Mas os dois discursos que o Lula fez a respeito, o primeiro no 15º aniversário do Foro de São Paulo, esses sim são documentos altamente significativos, porque ele mostra a verdadeira atuação do Foro de São Paulo. Quando ele diz, nós colocamos o companheiro Chaves na presidência da Venezuela, quem é nós? Nós é aquela cúpula que se reuniu no Foro de São Paulo, à margem da Assembleia. Não fosse totalmente secreto, por exemplo, o pessoal da Assembleia podia saber disso. Quer dizer, nada mais característico do que a solidariedade, quer dizer, dos agentes menores com os segredos dos agentes maiores. Isso aí é constante. Quer dizer, a necessidade, por exemplo, de manter certas decisões ou certas ações em segredo é uma coisa que todo comunista introjeta no coração desde o início. É assim, você está em perigo, existe o inimigo pode nos atacar, ele pode pressionar você para você contar tudo, você já tem, sempre está preparado para enganá-lo de algum modo. Eu me lembro quando eu participava disso, eu passava o dia inteiro inventando enredos fictícios para, no caso de eu ser preso. E eu inventava enredos, mas eu nunca fui preso. Uma vez fui interrogado durante 6 horas e acharam que eu era um tipo insignificante e me mandaram embora. E era mesmo, né? Mas preso mesmo assim, ficar na cadeia, nunca fui. Né? Além de 6 horas. Então, mas se por acaso acontecesse de ser interrogado e até me bater, etc., bom, eu tinha tantos enredos tão maravilhosos que os caras levariam anos para destrinchar tudo aquilo. O que eu fazia, outros caras também faziam, com talvez menos imaginação, mas é instintivo você elaborar essas coisas, né? Então, a coisa mais urgente é uma sociologia do movimento comunista, que ninguém fez no mundo. Então, de fato, não se sabe quem é o inimigo. Até hoje, né, os estudiosos da área se fixam no governo da Rússia, no governo da China, no governo de Cuba, no serviço secreto de Cuba. Eu digo, mas está errado, meu filho. Nada disso existiria se não existisse o movimento. Veja, quem pegou a coisa muito bem foi Dostoiévski. Né? Dostoiévski mostrava que os camaradas se referiam a tudo isso como o movimento. Então, é o movimento dos movimentos. É um movimento no sentido de que, primeiro, ele não para, ele não se estabiliza em parte alguma, ele está sempre em movimento. E segundo, o movimento é o padrão de unidade por trás do conjunto. Não é um governo, não é uma entidade, e não é sequer um partido no sentido oficial da coisa. Tá certo? Isso quer dizer que ninguém no Ocidente jamais teve a menor condição de reagir à guerra cultural. Porque se você nem sabe contra quem você está lutando. Portanto, em geral não existe guerra cultural. Guerra cultural os dois lados atacam. Ora, existiram algumas iniciativas, por exemplo, do governo americano, de minar governos comunistas, através, por exemplo, da Rádio Europa Livre, ou financiando movimentos clandestinos, etc, etc. Mas era a iniciativa de um governo, presta atenção. Contra o quê? Outro governo. Nunca contra o movimento comunista como tal. Isso quer dizer que enquanto você está, por exemplo, solapando o governo comunista na Polônia, tá certo? Os comunistas estão enchendo de agentes de todas as universidades americanas e fazendo o que querem. Por quê? Pelo padrão da democracia, você não pode discriminar ideologicamente as pessoas. Né? Você só pode atacá-los se eles forem agentes de um governo inimigo ou de um governo que está, vamos dizer, professando derrubar o regime americano.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.